Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso 15 minutos com a Bíblia. Antes de nós entrarmos aqui ao estudo da palavra de Deus, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você entre lá, se inscreva em nosso canal, deixa lá o seu like, ative as notificações para que você possa receber notificações dos novos vídeos que nós estamos postando aqui pelo canal no YouTube. E nós estamos todas as segundas e sexta-feira postando vídeos novos, tá? Então entre lá, deixe lá o seu like, porque isso vai nos ajudar muito. E se inscreva lá e ative as notificações, ok? Deus abençoe a tua vida. Queridos, no vídeo anterior nós falamos sobre a luta, né, de Deus para salvar um homem. Falamos também sobre as iniciativas de Deus para alcançar um homem perdido. Falamos sobre as revelações de Deus também para alcançar, né, o homem que está longe da sua presença. E nós falamos também, né, sobre o rei Nabucodonosor, que é ele quem está, ele é o personagem, né, desse capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Foi o homem que Deus usou para ali exercer o juízo sobre outras nações, né, exercer o juízo até mesmo sobre o seu povo, o povo judeu. Mas esse homem se encontrou agora num momento, ou se encontra num momento de muita arrogância, porque a Bíblia vai nos revelar que esse rei, ele se tornou um grande homem, com grandes conquistas, não é? Fez ali a grande Babilônia, que era conhecida uma das 7 maravilhas do mundo, que tinha ali os seus jardins suspenso, em que Nabucodonosor ele fez esse jardim, ele construiu esse jardim para a sua esposa, que a sua esposa sentia muitas saudades das montanhas da sua terra natal. Então Nabucodonosor construiu esse jardim suspenso em Babilônia, que se tornou ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse rei, ele cresceu tanto, nós vimos a trajetória desse rei desde os capítulos 1 do livro de Daniel que nós estamos estudando. E chegou um momento então em que Nabucodonosor, passeando no terraço lá do seu palácio, ele olha então para toda essa construção que ele praticamente com a ajuda, né, de Deus ali, ele fez, ele construiu, né, tudo aquilo. E ele então começa a olhar toda a Babilônia, todas as esculturas que havia em Babilônia, o jardim suspenso, os palácios, e ele então começa a olhar e começa a se encher de ego, se começa a encher de orgulho, começa a se encher de soberba. E quando o homem ele está nessa situação, ele não reconhece ninguém, ele não reconhece que acima dele tem um Deus que está no comando de todas as coisas, que tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. E isso foi o que aconteceu com Nabucodonosor, porque a Bíblia vai nos dizer que ele se encheu tanto de orgulho, se encheu tanto de ego, que ele vai dizer com a sua própria língua, com a sua própria boca: não é esta a grande Babilônia que eu a edifiquei, não é esta a grande Babilônia que eu construí com a força dos meus braços, do meu poder. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, que ninguém o ajudou, que ninguém o auxiliou, que ele estava acima de tudo e de todos, que ele havia se tornado então um Deus. A Bíblia, querido, nesse capítulo de número 4 de Daniel, vai nos dizer que a palavra do rei Nabucodonosor ainda estava na sua boca quando Deus dos altos céus disse: basta, passou-se o teu tempo, tu irás comer erva como boi, como animal, para que tu entendas que Deus, somente Deus, está acima de tudo e de todos. Ou seja, quando o homem, querido,
ele se exalta, ele se ensoberbece, se orgulha, ele sempre vai se deparar com a mão resistente de Deus, porque a Bíblia ela nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então chegou o tempo de Nabucodonosor reconhecer que tudo que estava nas suas mãos, que tudo que ele construiu, não era por méritos dele e nem por força dele, mas porque o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador de todas as coisas, é que havia dado condições ou permissão a ele a conquistar tudo aquilo que estava em seu poder. E a Bíblia nos diz assim, então, querido, que Nabucodonosor, a partir desse momento, ele começou então a ter comportamentos de animais. Ele começou então ali a ter comportamentos estranhos. Começou no seu corpo a crescer peles, começou a sua unha a crescer, e ele sentiu então ali a vontade, o desejo de ser como um animal. E a Bíblia nos diz que ele foi para o campo, pastar como animal, viver como um animal, para que ele reconhecesse, até o ponto que ele reconhecesse que ele não era nada, que ele era ser humano, que ele era simplesmente alguém que Deus usou na história para executar os seus propósitos e os seus juízos. Ele precisava entender que tudo estava no controle e nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Mas uma coisa, querido, que me chama a atenção é que Deus, antes de ele exercer o juízo, ele dá um tempo de arrependimento para o ser humano. Antes de ele exercer o seu juízo divino, ele dá uma chance para o ser humano se arrepender. Nabucodonosor, ele teve ali 12 meses para se arrepender. Deus deu um tempo para que ele viesse reconhecer a sua loucura, reconhecer que ele somente era Deus. Mas Nabucodonosor não reconheceu. Nabucodonosor não deu glória ao nome do Senhor. Ele quis a glória, ele quis toda a glória para ele mesmo. E com isso, então, ele veio pagar um preço caríssimo. Mas esse juízo que Deus despertou ou trouxe sobre Nabucodonosor simplesmente era uma demonstração de graça, ainda que muitas vezes nós não entendemos e não queremos compreender, mas era uma demonstração de graça para Nabucodonosor, porque Deus não enviou ele diretamente para o inferno. Deus não enviou ele diretamente para a condenação. Deus deu ainda mais um tempo de 7 anos para que ele viesse viver naquela situação com o objetivo de ele aprender uma lição e no final ele se arrepender, ele voltar-se para o Senhor, reconhecer que somente Deus é o que tem nas suas mãos todo o poder. E uma coisa que me chama a atenção é que realmente, querido, nesse capítulo 4 do livro de Daniel, nós aprendemos sim algumas lições com Nabucodonosor. Aprendemos sim algumas lições com ele, e eu quero destacar aqui pelo menos 4 lições que nós aprendemos com ele. A conversão de Nabucodonosor, então, ela pode ser vista por intermédio aí dessas 4 lições, dessas 4 evidências que eu falo aqui para os irmãos neste vídeo, nesse momento agora. Primeiro, ele glorifica a Deus. Quando ele chegou nessa situação de ir pastar com animais, passando-se um tempo, no versículo 34 do capítulo 4, você vai ver que Nabucodonosor aprende então a glorificar a Deus. Ele glorifica ao Senhor. Ele agora olha para o céu
A segunda lição, ele olha para o céu, ele olha para cima. Nossa vida, ela sempre segue a direção de nosso olhar. A nossa vida sempre segue a direção do nosso olhar. Até agora, Nabucodonosor olhava só para baixo. Desde o seu início, do que ele começou a conquistar o império, ele só olhava para baixo. Nunca reconheceu que acima dele estava um Deus. Ele só olhava para a terra, como aquele rico insensato que constrói só para esta vida, e Deus chama ele de louco. Muitos levantaram os olhos tarde demais. Quando nós olhamos lá para Lucas, Jesus ele vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. E o rico, simplesmente, ele tinha o olhar só para as coisas deste mundo. Ele tinha olhar só para a terra. Nunca olhou para o céu. Mas quando ele foi condenado, diz a Bíblia que ele levantou os seus olhos e olhou para cima. Houve então uma necessidade de ele olhar para cima, mas isso já era tarde demais. Mas Nabucodonosor, aqui a Bíblia diz que além de ele glorificar o nome do Senhor, ele agora olha para o céu, ele olha para cima, né? Ele olha para onde Deus está sentado. Nunca havia olhado para cima, nunca havia olhado para o alto. Mas agora, quando ele está pastando como animal, ele está então agora decidido a olhar para cima e ver que acima dele existe um Deus que resiste o soberbo, mas que dá graça ao humilde. Terceira lição que nós podemos extrair dessa conversão de Nabucodonosor é que ele confessou a soberania de Deus. Além de ele ter dado glória ao Senhor, ele olhar para cima, olhar para o céu, ele confessou a soberania de Deus. E o capítulo 4 do livro de Daniel vai nos dizer que ele testemunhou a sua restauração. Ele adorou a Deus, ou seja, ele aprendeu a lição. Ele aprendeu que somente Deus está sobre tudo e todos. Queridos, esse vídeo de hoje eu termino dizendo para você: a soberba, o orgulho, é uma das armas mais poderosas que o inimigo utiliza para derrubar grandes homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. O orgulho e a soberba foi o que Satanás usou lá contra Deus, e foi o que lhe causou também a sua queda dos céus. Então é uma arma muito poderosa que ele usa hoje para derrubar grandes homens e grandes mulheres de Deus. Saiba disso, querido. Saiba disso e tenha consciência disso. Simplesmente nós somos pó, necessitados e precisamos de Deus. Por mais que Deus te use, sempre será Deus. Por mais que você seja usado, por mais que você cante bonito, por mais que você pregue bonito, reconheça que sempre é Deus e nunca você. Dá glória ao nome do Senhor. Dê glória ao nome do Senhor Deus dos céus e da terra. Porque, repito, como sempre tenho dito nesses vídeos, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Toda glória é para Ele. Todo louvor é para Ele. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu ministério, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.